Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus por mais esse dia, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui novamente, terça-feira, para estudarmos a palavra de Deus juntos como igreja. Eu quero convidar você a lermos um texto que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, primeiro capítulo. Se você trouxe a sua Bíblia, se você não trouxe, tem nos escaninhos do banco. A gente vai ler no Evangelho de Marcos, capítulo 1, o versículo 9, 10 e 11. São 3 versículos apenas do Evangelho de Marcos. E vamos fazer essa leitura em pé, para nós, respeitando com reverência a palavra de Deus. Marcos 1, de 9 a 11. O título é O Batismo de Jesus. Então eu vou ler o primeiro versículo, a igreja, o segundo e o terceiro, todos lemos juntos, amém? A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os seus rasgos e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Eu não sei se você já recebeu esses videozinhos que eles mandam pelo WhatsApp, mas esse eu creio que você já recebeu. E eu, pela 59ª vez, no dia de hoje, eu acho que eu apaguei esse vídeo. Eu imagino o seguinte, meu irmão: se você pode ajudar o reino de Deus, ajude. Mas se você for atrapalhar, então não faça nada, não atrapalhe. Mas tem um videozinho que circula na internet, onde um pai tenta explicar para um filho a obra do Espírito Santo. E aí ele coloca um pouco d'água num prato e coloca alguma erva, e aí ele molha o dedo no detergente e aí coloca aquele dedo no prato, e é um processo químico muito simples que acontece, mas faz com que aquelas ervas do prato elas vão para o lado, e então ele explica para o filho que aquela é a obra do Espírito Santo. Meu irmão, o que é o Espírito Santo? Eu acho uma ilustração tão pobre, tão pequena, para nós falarmos da terceira pessoa da Trindade, para nós falarmos de Deus. O Espírito Santo é a terceira da pessoa da Trindade, é Deus, e a obra do Espírito Santo é tão grandiosa, é tão magnífica, que vai ser muito difícil um ser humano pisar na terra e conseguir desvendar a obra grandiosa do Espírito Santo de Deus. Nesse texto que nós lemos, nós temos aqui a manifestação da Trindade: o Filho sendo batizado, sobre ele em forma de pomba o Espírito Santo, e o Pai se manifestando dizendo: eis o meu Filho amado, eis aquele em quem me comprazo. Um dos textos magníficos que fala sobre a manifestação da Trindade Santa. Meu irmão, se você já recebeu esse vídeo, por favor apague, não passe para frente. Convide essa pessoa que te passou a vir na escola bíblica dominical. Convide o pastor, um irmão da igreja, um presbítero. Vamos estudar sobre o Espírito Santo, vamos fazer um grupo para estudar sobre a Trindade, vamos fazer um grupo para estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, vamos estudar juntos. Está faltando no nosso meio, no meio cristão, muito conhecimento de Deus. Por isso que você está aqui. Graças a Deus pela tua vida, graças a Deus porque você está aqui, para que nessa noite nós possamos juntos aprendermos mais sobre aquilo que Deus quer nos ensinar. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Pai amado, pela tua grandiosa obra. Te damos graças, Senhor Jesus, pelo Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus na cruz. Te damos graças, Senhor, porque o Espírito Santo aplica em nós todas as conquistas que Cristo conquistou na cruz para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Santíssimo Espírito Santo, que tem moldado as nossas vidas, de sorte que nós temos nos afastado do pecado, não porque nós temos força em nós mesmos, mas porque o Senhor tem trabalhado no nosso coração, na nossa mente, e tem nos libertado, Senhor, dia a dia. Buscamos nós a santidade em Ti, Senhor. Que o Senhor possa continuar a Tua grandiosa obra nas nossas vidas, e que o nosso coração e a nossa mente
esteja a cada dia mais cheio de Ti, que cada dia o nosso coração busque mais e mais a Tua presença, de forma que nós possamos crescer em graça todos os dias da nossa vida, até o dia de Cristo Jesus, para que nós possamos estar contigo, Senhor. Abençoe os nossos irmãos que estão aqui e aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor, abençoe esses irmãos que estão longe, mas estão nos ouvindo, estão de alma e coração presente conosco nesse estudo. Que o Senhor esteja presente no nosso meio nessa noite e que possa, Senhor Jesus, aplicar em nós aquilo que o Senhor já tem revelado ao teu servo com relação ao estudo de Romanos, e nós estejamos prontos, Senhor, a aprender mais de Ti. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar o irmão Jonas para que esteja ministrando um louvor ao Senhor, e a gente vai acompanhar, em nome de Jesus. Vamos cantar dentro de instantes. Eu vou fazer uma leitura musical primeiramente. O hino 104. Deus e a natureza. Reverendo Antônio José apreciava muito a vida do Feliciano Amaral, e esse hino foi notabilizado por ele. Em seguida cantaremos a primeira e última estrofe do hino 104 do nosso inário. Deus e a natureza. Fui criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abriga animais, e a pedra que é dura pronta a construção, fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Amém. Fiquemos em pé para cantarmos juntos a primeira e última estrofe do hino 104. My
Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu Mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia. Feliz sempre cantarei. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ler o texto de Romanos, o qual nós vamos estudar nessa noite. É o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se há ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Todos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Convidar o nosso professor, reverendo Antônio José. José Carlos, vou te convidar para você vir fazer uma oração pelo pastor, para a iluminação do Espírito Santo. Deus abençoe. Querido Deus e Pai, graças te damos porque estamos mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor, para estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Te pedimos nessa hora, Senhor, que o Senhor abençoe Teu servo, que vai ministrar a Palavra, a Tua Palavra, Senhor, que seja, que venha de encontro aos nossos corações, para que saibamos mais aquilo que Tu és, Senhor. O grande e maravilhoso Deus Criador de todas as coisas, que nos abençoa, Senhor. Fica com Ele, abençoa-os nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela oração abençoada. Muito obrigado pela oração tão oportuna, José Carlos. Meus queridos, como é bom estarmos reunidos na casa de Deus. Que bênção, né? Embora sejamos poucos aqui, eu sei que há muitas pessoas que estão nos escutando e têm participado através da internet, né? Conheço muitas pessoas, eu estou pregando por aí, pelo Brasil afora, até mesmo lá na Transamazônica, estive recentemente, lá na Transamazônica, lá em Marabá, sul do estado do Pará. E alguém disse, estou acompanhando o programa daqui. Então, pessoas lá no Pará, na Transamazônica. Então, o universo é maior do que aqueles que vêm aqui à igreja, porque a igreja aqui, a catedral, as pessoas não vêm com tanta frequência aos cultos da semana, né? É uma característica da catedral, não de todas as igrejas presbiterianas. Mas não importa essa questão. O mais importante é estarmos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Então, aos queridos irmãos, boa noite aos internautas, que o Senhor abençoe a sua vida, onde quer que você esteja, em sintonia conosco, que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa, sua família, seus projetos de vida, que Deus realize e planifique na sua vida, no seu coração, tornando fatualidade, tornando realidade viva aquilo que você tem como sonho e aspiração ideal no seu coração. O Senhor é aquele que realiza projetos, realiza sonhos, realiza ideais. Creio nisso de todo o coração. Lembre bem as palavras, você deve lembrar bem no seu coração as palavras ditas pelo Senhor para o profeta Jeremias em períodos de crise. Jeremias é um profeta chamado pela teologia de profeta chorão. Foi o profeta que viveu os dias daqueles dias tão difíceis de Israel, quando Israel foi conduzido para o cativeiro. Quando estudamos as profecias, devemos lembrar que os profetas se dividem em 3 períodos. Há os profetas chamados profetas exílicos, pré-exílicos, são os profetas que viveram antes do exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia, por volta do ano 586 a.C., é um período, portanto, importante para entender toda a teologia veterotestamentária, a teologia do Antigo Testamento, e toda a compreensão do que aconteceu na historicidade do Antigo Testamento. O ano 586 é um referencial teológico muito importante. Então, os profetas que viveram antes do cativeiro babilônico são chamados de profetas pré-exílicos, tais como Isaías. Isaías é um profeta pré-exílico. Mas houve profetas chamados profetas exílicos, aqueles que vivenciaram o cativeiro babilônico. Jeremias não foi para a Babilônia, mas vivenciou a invasão da Babilônia em Israel, quando aconteceu a queda do reino de Judá e também a destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, no ano 586. Jeremias viu o pavor da invasão e as atrocidades cometidas pelos babilônios, a destruição do templo, que era a glória, a Shekinah de Deus no meio de Israel. Não é difícil você ver, Írias. Muitas vezes nós falamos de clamor, falamos de lutas, falamos de provações, vicissitudes e procelas, mas só aquele que esteve no meio do furacão é que sabe o que passou, né? Então, por isso que Jeremias eu gosto do texto de Jeremias, justamente por isso, porque ele é um profeta que venceu a crise, mas naqueles dias tão difíceis, tão absintos da vida de Israel e do profeta, o Senhor fala a Jeremias, em capítulo 29, diz: Jeremias,
eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que palavra gloriosa para Jeremias naqueles dias difíceis. Então Deus sabe como falava o seu coração hoje à noite, e porque Deus está falando isso. Certamente você está precisando de ouvir uma palavra dessa. Eu é que sei, meu filho, minha filha, que pensamentos tenham a teu respeito, pensamentos de bom e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então hoje à noite estaremos estudando, pela graça de Deus, o capítulo 12 da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Um querido irmão desta igreja me deu esse objeto aqui, esse instrumento tão útil, Marcelo é um amigo querido, quero muito bem a ele. Ele me deu de presente e está sendo muito útil. Está sendo muito útil aqui para mim, tá bom? Está sendo muito útil. Que Deus abençoe o Marcelo, sua casa, sua família, seu trabalho. Então, queridos, nós vamos estudar a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. Estamos estudando para e passo há várias semanas, ou já há alguns meses. Estamos estudando desde outubro, desde julho que estamos estudando. Como é, na verdade, o livro é tão extenso. Não é a extensão do livro, que são 16 capítulos, mas a relevância do livro, a profundidade do livro da carta aos Romanos. Porque Paulo escreveu na época, Roma era a capital do império, a cidade mais importante do mundo de então conhecido. Roma também foi o berço da filosofia estoica. Os grandes filósofos como Tácito, historiador, mas Sêneca viveu na época do apóstolo São Paulo, e Cícero, um grande filósofo, viveram aquela realidade da grande metrópole que era Roma. Roma não era só produtora de muitas pessoas pensam que o Império Romano só produziu violência e truculência com as suas legiões romanas, mas Roma produziu grandes textos, foi o berço da civilização, especialmente na área da cultura, da cultura das leis. Grande parte das leis ocidentais vieram do direito romano. Então, por isso que é importante. Até bem pouco tempo quem fazia direito tinha uma matéria antigamente que foi retirada pelo MEC, não existe mais nos cursos de direito, que era direito romano. E, na minha opinião, eu ensinei muitos anos no curso de direito, uma matéria que não tinha muito a ver com direito, mas era ética e cidadania. Mas eu sei que ensinei também filosofia do direito, né? Então ensinei também teoria do direito. Mas essa matéria saiu do curso, não existe mais nenhum curso no Brasil que tenha direito romano. Então Paulo escreveu para um grupo bem seleto de pessoas. Então, o universo de pessoas a quem Paulo destinava a carta não eram somente pessoas escravas, pessoas de poucos recursos. Paulo estava escrevendo para o berço da erudição naqueles dias, que era a cultura romana. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 12. E o capítulo 12, eu estava falando, quando cheguei aqui, e chegou uma pessoa que fazia já alguns anos que eu não havia, que é Elinete, foi minha amiga aqui, quando era pastor auxiliar aqui. Que prazer ver Elinete depois de vários anos. Que alegria rever você, viu? E a sua irmã, então Lisete está um pouco melancólica. Eu soube agora, conversando com ela alguns minutos atrás, que ela perdeu seu esposo há 5 meses passados. Que o Senhor console seu coração, que o Espírito Santo de Deus esteja visitando-a e trazendo ao seu coração bálsamo, enlevo, lenitivo, refrigério nesses momentos, viu? E o Senhor esteja ao seu lado como de fato está todo o tempo. Então, meus queridos, nós vamos então estudar hoje o capítulo 12 de Romanos. Então, importante quando lemos um texto, qualquer texto, imagine que você vai ler um livro qualquer. Você vai ler um livro e pensa qualquer livro aí, pode ser até Macunaíma, Mário Dumont de Andrade. Então, ou seja, o autor, um livro Macunaíma, com certeza, escrito na época da Semana de Arte Moderna, né, 1922, ele tinha um projeto com o seu livro. Imaginemos que o autor vai escrever uma obra qualquer, Tristes Trópicos, de um autor francês, Claude Lévi-Strauss. Aliás, é sobre o Brasil. Certamente, quando Lévi-Strauss escreveu aquele livro, ele tinha algumas premissas, algumas ideias básicas ou algumas hipóteses que ele queria provar, ou levantar, ou erguer no seu livro. Então, quando lemos um livro, o autor tem algumas propostas em mente. Ele não escreveu aleatoriamente, tem algumas propostas. Então, quando eu vejo um livro, a primeira coisa que eu penso, quais são as teses que o autor quer demonstrar. Eu gosto muito de estudar, eu sou amante da leitura,
já participei de quase 500 bancas de mestrado, doutorado e monografias. Então a primeira coisa que eu falo para meus alunos é, quando vai escrever monografia, tem que ter um projeto. O projeto você vai colocar no projeto a importância do assunto, a relevância do assunto, questões de pesquisa, limitações e delimitações do assunto, referencial teórico, quais são os autores mais relevantes, servirão para você de pensamento norteador no seu referencial teórico. E tem que ter também a hipótese ou hipóteses que você quer demonstrar, né? Então é muito importante isso. Então, quando lemos um livro, mesmo que seja um texto bíblico, e Paulo, como era um homem culto, douto na filosofia greco-romana, o pensamento de Paulo, quando eu estou falando para vocês muito isso, desde o princípio que estou abordando, já que eu gosto muito de filosofia, ensinei filosofia há vários anos no Mackenzie, em São Paulo, mas vejam bem, então há uma coisa importante, o pensamento grego, e você percebe como Paulo usa a cultura grega e a didática do ensino grego, até mesmo os sofistas. É interessante que Paulo trata disso. Paulo usa muito a diatribe. Diatribe é um recurso de suscitar questões, e você suscitar questões aos seus alunos e você mesmo respondê-las. Paulo faz isso todo o tempo. Ele suscita as questões teológicas e ele mesmo as responde. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí ele diz, é Deus quem justifica. Aí então, quem nos separará do amor de Cristo? É Cristo que morreu por nós. Então ele vai levantando as questões e ele mesmo suscita-as e responde-as. Isso é o recurso da diatribe, da filosofia grega, da pedagogia grega. Então, quais são as premissas básicas desse capítulo? Paulo quer demonstrar três coisas nesse capítulo. No versículos 1 a 3, Paulo quer demonstrar, ele constrói uma teologia do corpo como instrumento. Ele quer mostrar que o corpo, eu vou explicar isso porque é muito importante. Por que Paulo escreve isso? Porque na cultura grega o corpo era o sepulcro da alma, como diz no livro dele, o Banquete, o Platão, né? Então, que o corpo é o cárcere da alma. O corpo não tinha muito valor em si, porque o mais importante era o mundo das ideias inatas, conforme Platão. E Platão influenciou muito o mundo daqueles dias. Então havia essa compreensão que o corpo não tinha tanto valor. Então, logo o corpo era o sepulcro, era o cárcere da alma. Então nós vamos tratar disso. E por isso que Paulo está mostrando que o corpo tem muito valor, que na compreensão cristã o corpo não seria simplesmente algo sem valor algum, né? Já que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o corpo é templo, é santuário do Espírito Santo. É essa nova compreensão que os gregos não possuíam. Então Paulo cria uma teologia do corpo, mostrando o corpo como um instrumento vivo, santo e agradável a Deus, e relacionou com o culto racional. E Paulo usa uma palavra muito interessante, que é a palavra logikos. Então nós vamos ver isso aí, que a compreensão logikos não se refere necessariamente ao culto racional do culto da liturgia, é o culto da vida. Ou seja, é interessante isso. O culto racional não é o culto da razão, é o culto de toda a vida. Toda a vida ser mensurada para a glória de Deus. Porque muitas pessoas pensam, o culto da mente, é o culto só da mente, e abstrai a emoção do culto. Então, nós vamos tratar disso. Depois, o segundo tópico que Paulo quer demonstrar é a moderação. Como é importante a moderação? Ele vai tratar que os dons devem ser exercidos com moderação. Ele fala dos dons espirituais, versículos 3 a 8, mas ele diz que devem ser exercidos com moderação. E ele diz, eu ordeno. Na verdade, o texto original grego, ele diz, eu ordeno. Aqui está no texto, o texto eufemiza para a língua portuguesa, ele diz, eu peço a vocês, mas Paulo diz no original, eu ordeno a vocês. Eu ordeno a vocês, fala ele como apóstolo, com a autoridade apostólica, eu ordeno a vocês que usem os dons com moderação. Sabe por que Paulo diz isso? Porque ele soube o que aconteceu em Corinto. Em Corinto criou uma confusão tremenda. As pessoas não estavam usando os dons com sabedoria. Os dons estavam criando supercrentes. Pessoas que achavam que por ter alguns dons, eles tinham mais relevância do que os demais membros do corpo de Cristo. E Paulo diz, olha, pense cada um de si mesmo com moderação. Não vá além do que convém. Sabendo que apenas somos instrumentos, somos veículos. Só Deus pode ser um fim em si mesmo. Nem mesmo o dom o é. Se alguém tem um dom, esse dom é para a glória
de Deus, não é para a glória do indivíduo, é para a manifestação da glória de Deus, que Deus deu aquele dom. E Paulo trata isso, a moderação pessoal, porque isso não foi o que aconteceu em Corinto. Em Corinto, alguns estavam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Está havendo uma capitulação do corpo por causa dos dons. Mas o terceiro tópico que Paulo quer demonstrar, nesse capítulo, é a vivência da ética cristã. Paulo quer demonstrar que não há divorciamento entre a teologia e a ortopraxia, entre a compreensão da fé cristã quanto postulado de fé e a prática da vida. Aliás, faz todo sentido. Desconfie de qualquer teologia que não tem prática histórica. Eu posso pensar coisas lindas do cristianismo, mas se eu não amar a Deus e ao próximo, isso não tem valor algum. E é isso que Paulo quer demonstrar. Então vamos ver então a simbiose entre doutrina e dever. Uma das características marcantes, vocês devem dar, eu acho que o tamanho está certo, coloquei o tamanho 28, eu acho que é o tamanho que dá para vocês acompanharem. Uma das doutrinas marcantes, uma das características marcantes do ensino de Paulo é que ela sempre relaciona doutrina e dever, fé e conduta. Aqui em Romanos 12, ele passa da exposição para a exortação, do evangelho para a vida cotidiana. Ele apresenta não apenas uma ética individual ou pessoal, sua preocupação é retratar o que caracteriza a nova comunidade que Jesus estabeleceu com a sua morte e ressurreição. Então, eu creio, às vezes, eu até digo brincando com meus alunos, no seminário, lá, ensinando no seminário presbiteriano, e eu digo: parece-me às vezes que há quase um quinto evangelho furtivo nos 4 evangelhos, que muitas vezes não se percebe, que é o modus operandi, o modus vivendi de Jesus, expressão do latim, seu modo de operar e seu modo de agir. Como era o modus vivendi de Cristo? Porque muitas vezes estamos preocupados. O que é ser um cristão? Ser cristão é crer na doutrina trinitária. Ser cristão é defender os postulados de fé. Se eu faço isso, não estou preocupado se eu amo a Deus, se eu amo ao próximo, como é que sou no dia a dia. Porque muitas vezes acontece isso. Até grandes congressos tratam só de questões doutrinárias. É quase um massageamento do ego teológico. Porque pouco se fala sobre o cristianismo na sua função prática. É por isso que muitas vezes eu me preocupo como pastor e como teólogo, não deixa de ser, já que eu tenho doutorado nessa área também. Mas eu me preocupo muito muitas vezes com a unilateralidade do cristianismo. Muitas vezes a crítica feita a nós justamente por isso. Faltou prática. Muitas das nações que foram, por exemplo, colônias de países protestantes, criticavam muitos países os colonizadores, porque olhavam para nós e viam o próprio Cristo, o exemplo crístico, o exemplo de Jesus, e tentava criar uma simbiose entre o exemplo de Jesus e a vida dos colonizadores, e as coisas não batiam. O próprio Gandhi disse uma vez isso, que olhava para Jesus e olhava para os cristãos britânicos lá na Índia, e ele diz: olha, alguma coisa não se combina. Eu admiro o vosso Cristo, disse ele na Assembleia da ONU em 47, mas abomino o vosso cristianismo. Gandhi disse isso em Nova York, na Assembleia da ONU em 47, que admirava Cristo, mas evangelizava o cristianismo. Por quê? Por que ele disse isso? Porque o exemplo do Cristo não era seguido pelos cristãos. Então, ou seja, como é importante entender isso. Então, quando eu vejo Paulo, me fascina, me embevece o exemplo de Paulo, porque em Paulo há uma profunda simbiose perfeita, uma sinergia completa entre o discurso e a prática da vida. Como é importante isso para nós, para cada um de nós. Aspectos relevantes da teologia de Paulo. Há 2 aspectos gerais relevantes na orientação de Paulo em Romanos 12. Primeiro, Paulo salienta a importância da diversidade dos dons do Espírito Santo para a edificação da igreja. Segundo, Paulo integra coaduna, credo e conduta, enfatizando tanto as implicações práticas de sua teologia, como o fundamento teológico de sua ética, que ornamenta a vida cristã e glorifica a Deus no meio dos gentios, no caso, os romanos. Então, eu sempre vejo uma preocupação muito grande em Paulo, entre credo e conduta, entre doutrina e prática da vida. De quem Paulo aprendeu isso? De Cristo. Jesus era altamente ortopraxo no seu ensino e na sua prática.
Jesus diz: eu sou o pão da vida, o discurso de João no capítulo 6. Logo a seguir alimentou 5.000 da multidão. Eu sou a luz do mundo, João capítulo 8. João capítulo 9, abre os olhos ao cego de nascença. Havia essa simbiose entre Jesus, entre o discurso e a vida. E eu acho que é justamente isso que a igreja primitiva tentou fazer. E com o tempo, de alguma forma, se perdeu. Em a teologia paulina e as questões éticas, é maravilhoso ver como as grandes doutrinas da cruz, da ressurreição e da parousia, a palavra para a vinda, né? É uma palavra, uma terminologia usada escatologicamente para a segunda vinda de Jesus, são integradas no dia a dia, prato da conduta cristã. A segunda característica impressionante da orientação ética de Paulo aos romanos, em Romanos 12, 9 a 21, tem a ver com o número de vezes em que ela se refere, seja direto ou indiretamente, aos ensinos de Jesus. Vejamos os principais ensinos disso no quadro a seguir. Eu vou fazer uma abordagem para vocês e vou mostrar ditos de Jesus e ditos de Paulo. Vocês vão ver que há muita simbiose. Por exemplo, Paulo diz em Romanos 12, 14: abençoai aqueles que vos perseguem, abençoe e não amaldiçoe. Isso é Paulo, Romanos 12, 14. Jesus: abençoe os que vos amaldiçoam. Lucas 6, 28, o mesmo discurso. Bem-aventurados os pacificadores, vivam em paz uns com os outros. Jesus disse isso. Paulo diz: o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Você vê que é o mesmo discurso de Jesus? É uma simbiose perfeita. Paulo: não retribua a ninguém mal por mal. Romanos 12, 17. Façam todo o possível para viver em paz uns com os outros. Romanos 12, 18. Paulo: amem uns aos outros. Jesus: amai-vos uns aos outros. Paulo em Romanos 13, 8, é o mesmo texto de João 13, 34 de Jesus. Paulo: aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Esses mandamentos, tudo se resume nesse preceito, disse Paulo: amarás o teu próximo a ti mesmo. Jesus: amarás o Senhor teu Deus. Amarás também o teu próximo a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Estou vendo que há uma profunda simbiose, sinergia, entre Jesus e Paulo no seu discurso. Paulo foi o melhor intérprete do ensino de Jesus. Não somente o maior teólogo da cristandade, mas o melhor intérprete de Cristo. Paulo foi um perfeito hermeneuta do ensino de Jesus. Paulo: dei a cada um que lhes é devido, que lhe é devido. Imposto, imposto. Tributo, tributo. Jesus: é certo pagar impostos a César ou não? Jesus: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com relação ao tributo, tanto Paulo como Jesus se coadunam. Paulo: portanto você que julga, por quê? Portanto você, por que julga o seu irmão? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Paulo está criticando aqueles que julgavam o seu próximo. Jesus: não julguem para que vocês não sejam julgados. Mateus 7, 1. Estão vendo a harmonia, a sinergia, a simbiose entre Paulo e Jesus? Paulo, discurso ético de Paulo: nenhum alimento é por si mesmo impuro, todo alimento é puro. Jesus: o que entra pela boca não torna um impuro. Ao dizer isto, disse São Marcos, Jesus declarou puros todos os alimentos. Marcos 7, 19. Paulo: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Jesus: não se preocupem com o que haver de comer e beber. Então eu quis mostrar isso para vocês, esse paralelo, para vocês perceberem que o discurso de Paulo se coaduna perfeitamente com a ética de Jesus. Não deve ser assim com a igreja, não deve ser diferente. A igreja, para ser a igreja de Cristo, tem que ter o mesmo discurso dele e a mesma prática dele. Mas muitas vezes nós não queremos ficar só com o discurso de Jesus. Algumas pessoas que eu conheci, eu louvo a Deus por tudo, mas algumas pessoas que conheci, contanto muito corretas, eram verdadeiros rolos compressores em cima dos outros, sem compaixão, sem misericórdia alguma, mas perfeitamente corretos teologicamente. Então, quando olha para o exemplo de Jesus, você diz: alguma coisa está faltando aí. A súplica de Paulo. Paulo começa com uma súplica nesse texto. Ele começa com uma prece: rogo-vos, pois, irmãos, peço, suplico a vocês, irmãos, rogo-vos. Paulo inicia com o verbo parakaleo. Parakaleo significa suplicar. Mais interessante que parakaleo significa suplicar com autoridade. Paulo então começa a especificar, usando o termo parakaleo do grego, a quem está dirigindo o seu apelo. As pessoas que o apóstolo Paulo exorta e chama irmãos de forma deliberada são todos os cristãos, independentemente de origem étnica. Não importa. Roma era uma grande capital, uma grande metrópole no mundo antigo, e tinha várias etnias.
Tinha muitas pessoas de tantos povos distintos e diversos que moravam em Roma. Então Paulo refere-se a todas as etnias. São irmãos e irmãs pertencentes à família de Cristo, judeus e gentios em Cristo. Mas Paulo clama não por ele, Paulo clama pelas misericórdias de Deus. Paulo apela para as misericórdias de Deus. O motivo da súplica de Paulo são as misericórdias de Deus. Expressão hebraica plural, que se refere às variadas manifestações da misericórdia. Por quê? Por que Paulo fala isso? Porque nesse texto de Romanos, Paulo várias vezes atribuiu a ação de Deus e ao perdão de Deus e à graça de Deus a sua misericórdia. A salvação não depende do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, diz Paulo em Romanos 9,16. Os gentios receberam misericórdia como Israel receberá, Romanos 11,30. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, debaixo da desobediência, para exercer misericórdia para com todos, diz Paulo. Então Paulo, em nome da misericórdia de Deus, das múltiplas misericórdias de Deus, ele roga. E ele roga o quê? Ele roga que os cristãos ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Vocês lembram bem, como eu disse, por não haver muito valor no corpo, havia na cultura grega o culto dedicado a Afrodite, que era a deusa do sexo, a deusa da fecundidade. Eu já viajei algumas vezes para o Oriente, levando caravanas, e já estive na Grécia algumas vezes. E em Corinto havia em Corinto, na Grécia Antiga, que hoje existe a Nova Corinto, mas a antiga Corinto está lá como sítio arqueológico, e lá há o templo que era dedicado a deusa Afrodite. E havia as prostitutas cultuais, as ninfas de Afrodite. Havia culto sexual dentro do templo de Afrodite, que era uma manifestação de glorificação à deusa. Vejam bem. Então Paulo agora Paulo pede que as pessoas dediquem seus corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Isso é diametralmente oposto à compreensão da cultura grega quanto ao corpo. Então, isso era muito claro, era até difícil naquela época compreender isso. Naquela época, até mesmo a questão da pederastia era uma coisa muito comum dos gregos antigos. Para muitos era até mesmo um meio pedagógico de ensino da relação professor-aluno. Isso é verdade. Então olha que Paulo, já a Bíblia vê essa situação com outro aspecto. Então, Calvino declara que por corpos, ele tem em mente, Paulo tem em mente, diz Calvino, esse teólogo, grande teólogo reformado, tanto teólogo reformado não, já que ele de origem já foi reformado, esse grande teólogo do século XVI e reformador, ele diz por corpos, ele tem em mente não só nossa pele e ossos, mas a totalidade do que somos compostos. Ele adotou essa palavra para que pudesse designar mais plenamente tudo o que somos, pois os membros do corpo são instrumentos pelos quais executamos nosso propósito. Então, como fala em corpos, falando em mente, atitude, olhos, pés, mãos e tudo que sou e que somos. Então, é uma totalidade. O culto racional, ele nos retrata como um povo sacerdotal, que em gratidão das misericórdias de Deus oferece seu corpo como sacrifício vivo. Este é descrito como santo e ao mesmo tempo agradável a Deus. A palavra grega lógicos significa racional. Esse culto racional não é para ser prestado nas cortes do templo ou no edifício da igreja somente, mas sim na vida e no lar e na sociedade. A vida do culto e o culto da vida. É interessante isso. A compreensão de Paulo é que a vida do culto tem que ser o culto da vida, porque muitas pessoas fazem separações disso. O culto racional é o culto da liturgia, não pode ter emoção. A pessoa não entendeu nada do que Paulo disse. O culto racional é um culto que é prestado a Deus com plena consciência que você está dedicando a Ele. Porque muitas vezes os cultos pagãos havia muito frenesi, havia muita era quase um culto ao santo daime, ou seja, pessoas estavam fora de si na realização do culto, estavam entorpecidas, fora da razão. Então Paulo está dizendo que o culto racional, é pena que muitas pessoas não entendem isso, pensam que o culto racional é um culto que abstrai toda e qualquer emoção. Não é isso que Paulo está dizendo, que o culto abstrai qualquer emoção. Eu conheço teólogos que dizem isso, que o culto é para Deus, logo qualquer emoção é contrária ao culto dedicado a Deus. Não é isso não, nós somos seres sensíveis, nós somos seres completos. Jesus chorou, o apóstolo Paulo chorou, ele disse que orava com lágrimas por cada um de vós, disse ele, quando se reunia com os cristãos,
com os líderes da igreja de Éfeso, né, indo para Roma. Então, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Não é um culto que é onde se abstrai as lágrimas, mas o culto racional, um culto que é feito de forma pensada e dedicada a Deus no uso da razão. Você não abstrai a razão para glorificar a Deus. Então é importante entender isso. É a vida do culto e o culto da vida. Não é só o culto, não é o culto litúrgico, é o culto da vida, que é o culto racional. Amor além da racionalidade. Isso é interessante. Assim devemos oferecer as diferentes partes do nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Nossos pés andarão em seus caminhos, nossos lábios falarão a verdade, nossas línguas serão instrumentos de cura, nossas mãos erguerão os abatidos, nossos braços abraçarão os solitários, nossos ouvidos ouvirão o clamor dos desamparados, nossos olhos voltarão para Deus. É isso. Esse é o culto racional. Que os meus olhos contemplem o outro. Uma das palavras mais importantes hoje na semiótica da linguagem é a palavra alteridade, né? Tem muitos livros escritos sobre a alteridade. Eu até tenho um livro sobre esse assunto, tratando sobre a questão do conflito entre os maias astecas e a cultura espanhola do século XVI. Meu livro foi lançado pelo editor Loyola, sobre uma questão de alteridade com os povos do Novo Mundo, né? Usando como referencial teórico, histórico, Bartolomeu de Las Casas. Mas a alteridade significa a arte de ficar em lugar do outro para entendê-lo, a capacidade de ficar no lugar do outro, o outro. Então, se eu tiver alteridade, vou perceber isso. Minha língua vai ser instrumento de cura na vida do outro, minhas mãos erguerão os abatidos, meus braços abraçarão os solitários, meus ouvidos perceberão o clamor dos aflitos. Isso é culto racional. Não é o culto litúrgico, é o culto da vida. A teologia do corpo. O ensino de Paulo choca os seus leitores gregos da época. Educados os gregos conforme o pensamento platônico, para eles o corpo era considerado um estorvo constrangedor, um embaraço aquele corpo. Eles tinham como slogan a frase soma semestin. Soma semestin em latim, em grego, significa o corpo é uma tumba. Soma, o corpo, sema, tumba, estin, é. O corpo, a tumba é. Soma semestin. Então o corpo, uma tumba é. Essa era a compreensão deles. Soma semestin. Era uma frase que era um jargão, era um clichê da cultura grega antiga. Soma semestin. O corpo é uma tumba é. E Paulo desmistifica isso, quebra essa compreensão. Nessa tumba o espírito humano viveria aprisionado e dela ansiava escapar. Isso é a filosofia grega, especialmente platônica. Para Paulo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então Paulo cria uma nova teologia do corpo. Chamados ao não conformismo. Esta é a versão de Paulo. Ele diz que não vos conformeis. Então ele usa a palavra morfê no grego. Esta é a versão de Paulo para o chamado a não acomodação e a santidade que é dirigida ao povo de Deus no decorrer de toda a Escritura. Este foi o desafio de Moisés para Israel. Esse é o seu desafio do Novo Testamento. Não ameis o mundo. O mundo aí é a palavra cosmo do grego, que tem vários sentidos. Tem cosmo no sentido planeta, cosmo habitação, e cosmo os agentes que aqui operam neste mundo. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo, não se refere às pessoas, porque as pessoas eu tenho que amá-las, mas refere-se ao mal sistêmico que opera no mundo. Então a palavra cosmos, do grego cosmo, tem vários sentidos. Quando a Bíblia diz de Deus e a terra e a sua plenitude, Salmo 24, no grego diz de Deus é o cosmo, é o planeta, é a terra. Então, mas quando a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira, refere o mundo aos seres humanos, já tem outra conotação. E não mesmo o mundo aqui, refere-se ao mal sistêmico. Então Moisés, quando o povo de Israel foi entrar na Terra Santa, ele já disse a necessidade de não conformismo. Ele disse, olha, vocês vão entrar naquela terra, e lá os habitantes passam seu filho pelo fogo, são adivinhadores, prognosticadores, feiticeiros, adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus, ó Israel, não permitiu tal coisa. Dizeram em Deuteronômio 18, 9 a 14. Então nós somos chamados ao não conformismo, a não se acomodar, a não se amoldar ao mal sistêmico, né, que habita no mundo. Há dois verbos aqui que contêm a palavra diferente para a forma, né? Esquema, né, e esquematizomai, né? Esquema que é conformar, e esquematizomai, né? Então
conformar-se, né? E morfê, que também significa forma, né? E metamorfê, transformar-se, né? Então, metamorfô, transformar-se, mas transformar, não somente conformar-se, mas transformar-se, é o desafio do cristianismo. O termo grego metamorfô, transformar-se, é o verbo que Mateus e Marcos usaram para descrever a transfiguração de Jesus, quando a mudança se passa no povo de Deus, a qual é considerada em Romanos, nesses dois textos, Romanos e Coríntios, onde ocorre a palavra metamorfô. É uma transformação de vida e conduta que diverge totalmente dos padrões do mundo, assemelhando-se à imagem de Jesus. Eu estou correndo um pouco, aos queridos internautas e vocês, porque eu tenho muitos slides para apresentar e eu não quero deixar para outra aula, porque prejudicarei a outra abordagem, já que estamos terminando a abordagem de Romanos, estamos no capítulo 12, e eu não posso deixar o capítulo 12 para duas vezes, então estou correndo na explicação, porque não quero abordar em duas ocasiões, não vou ter tempo para isso. Então, a metamorfose, que significa transformar-se, aparece algumas vezes, referindo-se à transfiguração de Jesus, e agora referindo-se ao desafio de Deus para cada um de nós. Mas transformai-vos. Transformar-se nessa compreensão é, na verdade, referência aos padrões do mundo, a transcendê-los e mais além. O processo de transformação como se dá essa transformação que Paulo diz? Transforma-se, diz Paulo. Paulo replica que pela renovação de sua mente. A regeneração por intermédio do Espírito Santo implica na renovação de cada parte do corpo humano, corrompida pelo pecado, incluindo a mente. A nossa mente é renovada pelo Espírito de Deus. Nós nos tornamos aptos para discernir a vontade de Deus, a volição divina, e vamos sendo cada vez mais transformados. Quando Paulo diz pela renovação da mente, sabe por quê? É porque tudo começa na mente humana. Tudo começa na mente. Eu estava lendo um texto, eu gosto de ler muito, leio até aquilo que não me agrada, mas só por conhecimento de causa. E eu estava lendo os 32 cadernos de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi um ideólogo ateu, marxista, que discordou, viveu naquele período da Segunda Guerra Mundial, foi preso. Mas Antônio Gramsci, ele discordava do marxismo vivenciado na Rússia, porque ele achou que foi muito truculento. Aí ele falou: olha, eu sou marxista, eu sou ateu, mas o que Stalin fez ali não está certo. Foram quase 30 milhões de pessoas que morreram para impor o socialismo. Ele disse: olha, ele não era contra necessariamente esta forma para a imposição do socialismo, mas ele disse: precisamos trabalhar com a mente das pessoas. O marxismo tem que doutrinar as pessoas desde criança, tem que doutrinar nas escolas, fazer um projeto de doutrinação, de catequização marxista nas escolas, nas universidades. Esse que aconteceu em parte com o Brasil, as pessoas não sabem disso, porque isso é um projeto de Antônio Gramsci, que não basta motivar pessoas, não podemos fazer pela força, como aconteceu em vários países, dizer como aconteceu na própria Cuba, que matou 17 mil pessoas nesse período de Castro, para impor o socialismo, 30 milhões na Rússia, 50 milhões na Revolução Cultural de 1949 na China. Não, ele disse: agora não podemos ser assim, agir com truculência, temos que trabalhar com a mente das pessoas, temos que mudá-las a partir da mente. Se eu mudar a mente do indivíduo, ele vai ser um indivíduo manipulável, vai fazer aquilo que eu quero lá fora. Então, olha, interessante, então tudo acontece na mente. Então o gramscismo trabalhou muito no Brasil, através de até professores da USP que já tinham lido Gramsci e assim por diante. As coisas não são tão ingênuas. O povo que é manipulado é que não sabe disso. Mas que o Brasil passou por um grande processo de manipulação doutrinária, né, dentro da compreensão gramscista, né? Então, olha a mente da pessoa. Então, a mente do indivíduo. Então, Paulo diz: transformar pela renovação, não é do corpo, da mente. Renovar a mente para ver a vida de outra forma. Isso não é, se o romano não renovasse a mente, ele ia agir de fato como agiam os gregos antigos. Era muito comum entre os romanos. Os romanos datavam os seus anos de vida pelo número de mulheres que possuíam. Era um bacanal a cultura grega e greco-romana antiga, né? E Paulo está dizendo: renova a vossa mente primeiro. Antes de mudar o corpo, renova a mente. Que se renovar a mente, o corpo vai ser consequência. Pensando com moderação. Aqui ficou com moderação, mas é com moderação. Sabe por que isso? Porque, via de regra, as pessoas muito dotadas, as pessoas que têm muitos dons,
uma das coisas que degladiam com ele a cada dia é a vaidade pessoal. Seja um indivíduo um grande pregador, um grande músico, um grande cantor, ou aqueles tornam superastros às vezes nas igrejas, aqueles que cantam lá na frente, né? E o indivíduo começa a lançar CDs, depois torna-se muito importante, depois já não canta de graça, canta por dinheiro, já não é por um pouco de dinheiro, tem que ser o grande cachê para você levá-lo para cantar na igreja, porque tornou-se um superastro. Perdeu até a compreensão às vezes de cantar para a glória de Deus. Então isso é muito interessante. Por isso Paulo diz, olha, é bom muitas vezes ficar com a bola murcha todo o tempo. Isso é uma coisa muito importante. Ficar com a bola murcha. Eu estava lendo um artigo, que certa feita alguém chegou ao pastor Billy Graham. Foi um discurso dele, um texto que eu li sobre ele, que ele fez uma certa ocasião, estava fazendo uma conferência no estádio, e depois daquela conferência, alguém o abraçou e disse, você é um grande pregador, pregou o melhor sermão do mundo hoje. Aí o pastor Billy Graham disse, o diabo já me disse isso antes. Antes você me dizer, o diabo já me tinha dito essas palavras. Ou seja, ele não queria que o envaidecimento subisse à sua mente. Não sei se alguém lembra do filme com Al Pacino, O Advogado do Diabo, em que ele trabalha em todo o filme com a questão da soberba. E ele derruba o advogado por causa da soberba, e depois o advogado começa a crescer de novo, começa a ficar muito vaidoso. E a fala final que fecha o livro, fecha o filme, no final, no epílogo do filme, ele declara, eu vou derrubá-lo outra vez, porque a soberba é o meu pecado preferido. Diz Al Pacino, o diabo protagonizado por Al Pacino, diz, eu vou derrubá-lo de novo, porque a soberba é o meu pecado preferido. A ligação entre o apelo geral de Paulo e o ensino específico das virtudes parece ser o papel da mente do discípulo cristão, nossa mente renovada que é capaz de discernir e aprovar a vontade de Deus. Deve funcionar também para avaliar nós mesmos, nossa identidade e nossos dons. Afinal, precisamos saber quem somos, ter uma imagem acurada, equilibrada e, sobretudo, moderada. Por isso Paulo diz, não pense cada um mais do que convém de si mesmo. Antes de Paulo tratar dos dons, ele pede já o dom da moderação, que é um grande dom. Não é? É um grande dom. O dom da moderação é uma graça que poucos desejam, o dom da moderação. E Paulo diz, segundo a medida da fé, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O termo grego medida é a palavra metron, que vocês conhecem como metro. Metron significa medida, significa aqui um instrumento para medir ou uma quantidade medida de alguma coisa. O Evangelho de Deus é a primeira medida segundo a qual deveríamos avaliar-nos. A segunda medida são os dons de Deus. Metron significa um padrão pelo qual medimos a nós mesmos. Esse é o mesmo para todos os cristãos. Em Deus pede a cada um de nós que tenhamos metron, que tenhamos uma medida para a gente compreenda até onde devemos ir. O Senhor Jesus era muito sábio. Lembra dos ensinos de Jesus? Ele disse, quando chegar numa festa, não procure se sentar no primeiro lugar, porque pode chegar alguém e dizer, amigo, esse lugar não é para você, senta lá atrás. Lembra o que Jesus disse? Se chegar numa festa, fica lá, furtivo, escondido. Se alguém te perceber e o dono da casa querer te honrar, te chama à frente. O Senhor Jesus nos ensinou muito a moderação. Interessante que o apóstolo São Paulo também disse que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Logo, moderação é um dom espiritual muito importante. É uma virtude que, no corolário das virtudes cristãs, é uma das mais gloriosas e belas virtudes, a moderação. Como é bela uma pessoa moderada, né? Não pense de si mesmo além do que convém. O teólogo Dr. William Hendrickson, no seu comentário aos Romanos, ele diz o seguinte: em decorrência de certas condições, olha aqui, em decorrência de certas condições existentes na igreja romana, e também em decorrência das experiências com a igreja de Corinto, que Paulo já tinha tido, Paulo adverte contra o pecado da autoestima exagerada. Ele emite uma ordem específica, apela para a sua autoridade apostólica, segundo a graça que me foi dada. Ele se dirige a todos. Segundo a graça que me foi dada, eu peço. Ele não pede, porque no texto original diz, eu ordeno que vocês não pensem mais de vocês além do que convém. O que Paulo está dizendo? Para não termos uma autoestima exagerada. Lembra de um certo pregador
eu conheci esse pregador, que ele dizia, na minha região, falando da região dele, já deu grandes homens para a Igreja Pressão Brasil. Citou até a Reverendo Mantino Vação, foi pastor aqui há muitos anos. Reverendo Mantino Vação, foi pastor da catedral por 40 anos, nasceu na região dele. Fulano de tal, a minha região já deu deputados, tais, e a minha região vos deu esse que vos fala. Dizendo para a igreja que a região dele deu deputados, fulano de tal, e essa região deu a mim para vocês, deu esse que vos fala. Então, Paulo diz então que precisamos não ir mais além. Interessante que quando o pensamento de Aristóteles, ensinei muito tempo o pensamento aristotélico em faculdade, e Aristóteles fala sobre o justo meio, né? Ele fala dos vícios de excesso e os vícios de escassez. Ele diz que entre a depreciação e a ostentação, a virtude está na moderação. Ele vai mostrando, então, ele tem um catálogo das virtudes em Aristóteles. As virtudes de depreciação e de ostentação. Ele vai dizendo, virtude tal, e diz, a virtude está no meio. A virtude está no centro. Eu sei que Buda disse isso, que a virtude está no meio. Aristóteles disse isso, mas muito mais do que Buda e Jesus, e Aristóteles, Jesus disse isso. Jesus nos ensina que a virtude está no centro. Paulo também disse, agir com moderação. Um dos grandes perigos são as polarizações. Somos um só corpo. Paulo esboça essa analogia do corpo com a comunidade cristã. Assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Esse ensino de Paulo que somos um só corpo em Cristo, deve ter tido implicações enormes para a multiétnica comunidade cristã. Então, Paulo escreve para uma comunidade que era multiétnica, pessoas de várias províncias romanas distintas. Como um só corpo, cada membro faz parte de todos os outros. Essa mutualidade e fraternidade cristã é enriquecida pela diversidade dos nossos dons. Então, Paulo quer ensinar que os dons não podem ser usados para benefício próprio. Deve ser usado para o bem da coletividade, para o bem do todo. Para enriquecer a diversidade dos dons enriquece a fraternidade cristã como um todo. Essa metáfora do corpo humano que Paulo desenvolve de diversas maneiras, em diferentes epístolas, capacita-o aqui a trabalhar em conjunto da unidade cristã, a pluralidade de membros e a variedade de seus dons. O reconhecimento de que Deus é quem concede os dons é indispensável para termos um conceito equilibrado acerca dos dons. A classificação dos dons. Temos diferentes dons. Paulo diz, tendo por diferentes dons. Lembrem vocês que à luz da Bíblia, nos ensinos de Paulo apresenta em 3 textos distintos vários dons específicos. Temos os dons aqui, os carismas, a palavra dom é carismata. Temos os carismatas de Romanos capítulo 12. Temos os carismatas de 1 Coríntios capítulo 12. E temos os carismatas de Paulo em Efésios capítulo 4. São dons diferentes, mas todos, Paulo usa a mesma palavra, carismata. Tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Os dons aqui de Romanos não são necessariamente os mesmos dons que estão na carta aos Coríntios. Então, temos diferentes dons, continua Paulo, de acordo com a graça que nos foi dada. A graça é cariz, de Deus. Deus concede diferentes dons, carismata, aos membros do corpo de Cristo. Esses 7 dons aqui devem ser exercidos para o bem comum. Paulo divide em 2 categorias: os dons da fala, são profecia, ministério e ensino, e os dons de serviço, servir, contribuir, liderar e mostrar misericórdia. Até exercer misericórdia é um dom, mas é um dom que pouca gente quer ter. As pessoas querem ter dons espetaculares nas igrejas, dom de profetizar, ter visão, entrar em levitação transcendental, uma coisa assim. As pessoas querem dons espetaculares, que os faça diferenciados dos outros, que os diferencie da comunidade. Ninguém quer ter o dom de misericórdia porque é um dom dos bastidores, é um dom que não se percebe, não é? As pessoas querem ter dons perceptíveis, mas Paulo diz, tendo diferentes dons, ele diz, aquele que exerce misericórdia com alegria. Então, logo, ser misericordioso é um dom, servir é um dom, não é? O propósito dos dons: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Servir é diaconia, que é uma palavra genérica usada para uma ampla variedade de ministérios.
Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E é altamente significativo que em Jerusalém o ministério da palavra, exercido pelos apóstolos, bem como o ministério das mesas, a cargo dos 7 diáconos, eram chamados de diaconia. Tanto a palavra como o serviço às mesas. O dom da consolação. Paulo fala sobre um dom importante, consolar. Estou falando da Elisete, que perdeu seu esposo há bem pouco tempo. O dom de consolar. Sabe que até a arte de consolar alguém, isso é um dom. É um carisma, então, muito importante. Paracaléu. Paracaléu é o verbo que contém um amplo significado. Desde encorajar e exortar, até confortar, conciliar, consolar. Este dom pode ser exercido para animar os outros. E deveria ser usado na forma de dom do aconselhamento, ou demonstrando amor aos solitários, e a quem estivesse desanimado. Barnabé, chamado filho da consolação, tinha este dom, e de certo valeu-se dele para ajudar o apóstolo São Paulo, ajudar Saulo de Tarso. Que dom tremendo! Ninguém quer ter paciência com ninguém hoje. Vivemos uma época em que ninguém tem paciência com os outros. Ninguém tem. Estava vendo um programa recentemente sobre os idosos. O número de idosos abandonados pelos filhos, ninguém quer tomar conta. Liné estava falando que está cuidando da sua mamãe. Senhora muito bonita, simpática, mas está cuidando da mãe dela. Que gesto nobre, altruísta, belo e glorioso. Que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento importantíssimo, relevantíssimo. Estava conversando certa feita com Eleni Vassão, que trabalhou muitos anos no Hospital das Clínicas de São Paulo. Estive em algumas reuniões lá e fazendo palestras a pedido dela. E ela contou-me que muitas pessoas colocam seus idosos no Hospital das Clínicas, enfermos, e quando estão curados, o hospital procura até o endereço está errado. Os filhos deixam lá e não querem mais saber dos velhinhos. É um número enorme todo ano de idosos que o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo não sabe o que fazer com eles, que os filhos os abandonam no Hospital das Clínicas, que é o maior hospital público da América Latina, e não vão buscá-los. Os filhos dão até endereços errados para os idosos, porque não querem mais recebê-los, não querem mais ter trabalho com eles. Isso é muito sério. E talvez muitos desses filhos são chamados cristãos. São pessoas que estão em igrejas aos domingos. São pessoas que se julgam cristãos. É uma situação muito complexa. Por isso que quando eu vejo, por muito tempo se usou a terminologia cristão para uma série de coisas. E via de regra o cristianismo era usado mais a negação. O que é ser cristão? Ser cristão é não beber, não jogar, não fumar, não jogar os jogos de azar, não fazer isso, não fazer aquilo. O cristão era ligado mais ao aspecto de negação da negação da vida. Quando você vê o discurso de Jesus é diferente. Ser cristão não é não fazer, é fazer. É ser misericordioso, é ser amoroso, é ser gentil, ser perdoador, amar a Deus, amar ao próximo. O cristianismo é ligado muito mais a uma perspectiva proativa do que reativa. Mas nós caricaturamos o cristianismo. Nós apequenamos o cristianismo, ligando o cristianismo só à negação, como um movimento totalmente reativo ao mundo e a toda sorte de coisas. Mas é importante entender isso. Que dom glorioso que pouca gente quer ter. O dom de consolar. A diversidade de dons espirituais. Os 7 dons espirituais encontrados em Romanos 12 são menos conhecidos do que os outros dons do 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios tem duas categorias de dons. Paulo classifica 9 dons, depois classifica mais 5 dons em Coríntios 12. E dos 5 dons de Efésios 4:11. Em primeiro lugar, todas as listas afirmam que a primeira coisa que temos que entender sobre os dons é que qualquer lista dos dons, não importa qual seja, todas elas afirmam que a fonte dos dons é Deus e sua graça. Em Romanos 12, os dons vêm de Deus o Pai. Em Efésios, Paulo diz que os dons vêm do Filho. E em Coríntios, os dons vêm do Espírito Santo. Sendo assim, os dons são da graça trinitária. Em segundo lugar, sobre os dons, precisamos entender que todas as listas concordam que o propósito dos dons tem a ver com a edificação do corpo de Cristo. Embora Efésios 4:12 seja mais explícito, e 1 Coríntios 4:12 diz que nós deveríamos avaliar os dons de acordo com o nível de edificação que eles trazem à igreja. Lembra o que Paulo diz? Paulo diz: eu dou graças a Deus que eu tenho mais dons do que todos vós, mas eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento na igreja do que 10.000 palavras em outra língua que ninguém entende, disse Paulo. Porque se alguém fala sem intérprete, não edificou a igreja, diz Paulo. Como Paulo usa a mente, como Paulo é moderado, está vendo? Isso é o culto racional. Paulo usa a mente
para determinar a sua via de ação. Prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento na igreja do que 10.000 palavras em outra língua, disse Paulo. Em terceiro lugar, sobre os dons, todas as listas enfatizam a variedade dos dons espirituais. O amor, agora o amor. O amor deve moldar todos os seus dons de toda a sua vida e a vida da igreja. E o que nós cremos? O amor é uma amálgama que traz realidade à vida em todo sentido. Não há dúvida alguma que o amor ágape domina a cena. Em Romanos, sempre que apareceu ágape, foi com referência ao amor de Deus, demonstrado na cruz. Romanos 8:5-8. O amor de Deus é derramado no nosso coração. É derramado no nosso coração também em Romanos 5:5. É decidido a não nos abandonar. Paulo diz: porque eu estou certo que nem morte, nem vida, nem principado, nem nada vai me separar do amor de Deus. Aqui no capítulo 12, Paulo enfatiza o ágape como essência do discipulado cristão e exorta todos a que deixemos que o amor domine todos os nossos relacionamentos. Então Paulo estava tratando do amor de Deus até Romanos 12. Romanos 12, ele começa a tratar do amor um para com os outros. Vocês podem perceber que o livro de Romanos, eu cada vez mais estou lendo Romanos profundamente, lendo tantos autores e depois ouço o Espírito Santo no meu coração para ver o que devo escrever. Mas eu percebo uma coisa: o pensamento de Paulo é um crescente. Paulo é muito sábio na sua exposição e ele vai crescendo, então o que ele abordou até chegar a culminar aqui, ele diz: olha, agora não é importante saber só que somos amados. Nós não somos só objetos do amor de Deus. Deus quer que esse amor de Deus em mim seja derramado e outros percebam. Não tem sentido algum alguém ser muito amado por Deus e não amar ninguém. Isso é um paradoxo profundo. Como é que você é amado por Deus? O amor de Deus foi derramado em seu coração. E o amor de Deus não vem em contra-gotas, não. Deus derrama. E esse amor que foi derramado em profusão sobre a sua vida vai para os outros em contra-gotas. Deus nos ama muito, mas para a gente amar o outro é paciência. Como a gente luta para não amar o próximo. Então, o amor deve de fato permear, dominar todos os nossos relacionamentos. E essa é a compreensão paulina e bíblica e teológica e neotestamentária deve ser de cada cristão. Paulo irá escrever aqui, se você for ler, não vamos ler, o tempo não vai ser possível, mas versículos 9-21 de Romanos, capítulo 12. Paulo irá escrever sobre o amor aos nossos inimigos. Porém, ele o retrata como algo que se infiltra e permeia a comunidade cristã. Isso se torna evidente quando ele usa as palavras uns aos outros. 3 vezes amáveis uns aos outros. Fala sobre amor fraternal, o Filadélfia, amor ao próximo. Mas Paulo começa dizendo no texto, nas virtudes aqui, éticas sobre o amor, Paulo começa com uma frase. Dessa frase, Paulo, querido, desse versículo, vem todos os versículos posteriores. Todos os versículos posteriores acompanham esse versículo. É a interpretação desse versículo. Paulo tenta explicar esse versículo. Paulo portanto, vai esmiuçando. Ele vai com escrutínio teológico muito profundo. Tudo que ele trata do amor é a partir desse versículo. O amor seja sem hipocrisia. Por que Paulo tratou disso? É porque alguém pode tentar amar o outro hipocritamente. O amor deve ser sem hipocrisia. O amor deve ser sincero. E Paulo usou uma palavra aqui muito interessante para hipocrisia. Sem hipocrisia, a palavra sincero é a tradução de anipócritos. Anipócritos sem hipocrisia. E a palavra hipocrisia é hipócrites. Hipócrites na época de Paulo era o ator que participava de um drama. O hipócrites era aqueles gregos que faziam parte das tragédias gregas. E Paulo, portanto, fala que o hipócrites era o autor que participava de um drama. Mas a igreja não pode transformar-se num palco. A igreja não é um palco. A igreja não pode ter lugar para hipócrites. Afinal, o amor não é teatro. A igreja de Cristo também não é. Ele faz esse amor que não é hipocrites, é anapócritos, é sem hipocrites. Anapócritos significa sem hipocrisia. Esse amor sem hipocrisia é o amor que faz parte da vida real. O amor e hipocrisia mutuamente são excludentes. Não pode haver lugar para o amor se há hipocrisia. O amor é a essência da virtude. Quanta contradição seria colocar esses dois juntos? Se Paulo está dizendo isso, é porque há a possibilidade de acontecer na igreja o amor com hipocrisia. Por isso Paulo diz isso à igreja.
O amor seja sem hipocrisia, quer dizer, seja sem fingimento. Já ouviu alguém te abraçando e falando mal de você por trás? Isso é uma praga na igreja, mas existe muito isso na igreja, no corpo de Cristo. Por quê? São pessoas hipócritas. Por isso Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia, seja anipócritos, sem fingimento, sem palco, sem dramatização. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Interessante que quando Paulo diz isso, porque Paulo pega uma palavra que era usada na família grega e aplica para a família cristã. A palavra amai-vos é uma tradução da palavra filostorgos. Filostorgos significava amai-vos. Era uma afeição natural que sentimos pelos nossos familiares. Era o amor dos pais por um filho. O amor dos pais por um filho, imaginemos o presbítero Maurício, sua esposa pela sua filha, e era chamado de filostorgos. O amor dos pais, dos progenitores pelos seus filhos. Mas existe uma palavra que era usada só pelos irmãos. Imaginemos aqui duas irmãs. O amor que há entre Lisete e Erinete é o amor Filadélfia. Então, filostorgos era o amor dos progenitores pelos seus filhos, os pais pelos filhos. E Filadélfia era o amor dos irmãos, entre os irmãos. A outra palavra é Filadélfia, amor fraternal, o amor de irmãos e irmãs uns pelos outros. Ambas essas palavras eram aplicadas dentro da família. Paulo dá-lhes uma nova conotação, referindo-se ao afeto que deveria unir os membros da família de Deus. Que coisa maravilhosa que Paulo faz. Paulo reinterpreta os textos. Paulo é um expert na língua grega. O que é que Paulo faz? Paulo usa as palavras gregas e reinterpreta para a vida cristã. E Paulo usa a palavra Filadélfia. Amai-vos uns aos outros, Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Mas aí já não é mais amor de irmãos sanguíneos, como o grego pensava. O grego não usava Filadélfia para o seu vizinho. Filadélfia era entre irmãos sanguíneos. Mas Paulo diz que esse amor, Filadélfia entre irmãos sanguíneos, deve ser o amor que deve haver na igreja de Cristo. No grego, a palavra Paulo diz, a palavra literalmente, pensem a mesma coisa. Paulo diz aqui que eu peço a vocês que pensem a mesma coisa. Esse amor também deve ser conduzido a pensar a mesma coisa. Versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-os em honra uns aos outros. Pensem a mesma coisa, vivem em concordância, honrando uns aos outros. Paulo disse isso aos filipenses: tenham o mesmo pensar. Esta deveria ser também a mente comum, compartilhando as mesmas convicções. Essa comunhão de mente nós não podemos viver ou trabalhar juntos em harmonia. Sem isso aí, diz John Stott, doutor John Stott, no seu livro A Mensagem de Romanos, sem essa compreensão, sem essa comunhão de mente, não podemos trabalhar juntos. Não pode. Onde cada um quer assenhorar-se do outro, onde cada um quer sobrepujar o outro, onde cada um quer ser mais importante que o outro, acaba-se a comunhão cristã. Por isso que Paulo diz: amai-vos cordialmente. Quando a gente ama cordialmente uns aos outros, a gente honra uns aos outros. Uma das coisas mais difíceis, eu lembro quando cheguei aqui, em certa ocasião, eu estava chegando da Transamazônica para ser do campo missionário com a minha família, muitos anos atrás, para ser pastor auxiliar dessa igreja. A convite era de Hermínio Cunha. Na época, o reverendo Amantino ainda era vivo, tornou-se até um bom amigo meu. E ele me deu vários conselhos quando eu cheguei aqui. Ele disse: olha, você falou até para mim assim: Antônio José, você é muito puro. Você abraça todo mundo, você não tem maldade, você... Olha, cuidado aqui no Rio de Janeiro. Falou para mim bem assim. Ele disse: sabe fulano? Cuidado com ele, porque até o abraço dele é falso. Até o aperto de mão dele é falso. Nunca esqueci disso. E quando ele falou isso, eu, de momento, fiquei será que possível? Era Amantino dizendo isso? Depois que descobri que era verdade o que ele disse. Aquele abraço daquela pessoa, até o aperto de mão daquela pessoa era tremendamente falso. Ele falou: cuidado com o presbitério, seus colegas do presbitério. Cuidado com seus colegas do ministério. Está vendo? É sério. E o reverendo Mantino, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, aquele homem santo de Deus, era verdade. Estão vendo? Como a gente tem que ter cuidado. Como é importante entender isso. Se eu amo cordialmente meu irmão, eu vou honrá-lo. Se eu amo cordialmente meu irmão, eu vou enobrecê-lo. Alguém falou para mim: nem espere que aquela pessoa te elogie, porque ele jamais vai colocar uma azeitona na empada de ninguém.
Tem gente que jamais vai te honrar, sabe por quê? Porque ele acha que se ele te honrar, ele se apequena, ele se miniaturiza. Ele não sabe dizer como João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A teologia de João Batista ninguém quer ter. É necessário que ele cresça e que eu diminua. As pessoas têm uma dificuldade tremenda no corpo de Cristo de honrar uns aos outros. Eu vejo isso. Até entre pastores e líderes religiosos, há uma dificuldade profunda de honrar uns aos outros, de enobrecer uns aos outros. E isso é cristianismo. Terminamos aqui? Eu acho que terminamos, não foi? Então, chegamos aqui explicando, graças a Deus, são 8 horas, e terminamos a abordagem de hoje sobre o capítulo 12 de Romanos, e boa parte da explicação do capítulo 12 de Romanos foi sobre o amor ao próximo. Lembra que nós tratamos de 3 coisas de Romanos: a renovação da mente, o uso dos dons com moderação, segundo a medida da graça e da fé que Deus te deu, e a teologia aplicada na vida prática através do amor ao próximo. Que Deus abençoe sua vida. Se você desejar esse material, o presbítero Maurício vai ensejar a ocasião, vai explicar para você melhor. Isso aqui vai estar no site da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, no site lá no ícone onde tem EBD, Escola Bíblica Dominical da Catedral do Rio. Você vai encontrar todo o material que está sendo abordado aqui, vai encontrar por escrito, e você pode baixar no seu computador e ler e ser abençoado e abençoar outras pessoas. O Senhor abençoe muito a sua preciosa vida, você que está presente aqui nesta noite. Abençoe os internautas e abençoe a sua vida. E o Senhor nos dê a graça e a bênção de vermos o cristianismo em sua plenitude no dia a dia de nossa vida cristã. Vamos cantar o hino que está em consonância com a mensagem que vocês ouviram hoje à noite. Tudo para a glória de Deus. Hino número 178, primeira e última estrofes. 178. Em pé, por favor. Meus amados irmãos e irmãs, internautas, obrigado pela presença de vocês aqui. Aqueles que estão nos assistindo em casa, obrigado. Ao reverendo, nosso professor, também agradecemos. E que nós possamos estar com o coração disposto para na próxima terça-feira estarmos aqui para continuarmos essa jornada pelo livro de Romanos. Já chegamos ao capítulo 12
Vamos avançar até o capítulo 16, até o final do ano, se Deus quiser. A gente tem como meta concluir esse livro esse ano. Como o reverendo falou, lá você entra no site da Catedral Presbiteriana do Rio, lá tem uma aba escrito EBD, entra no link EBD, o material pronto já está lá. Conforme o pastor vem nos passando, a gente vai colocando o material lá. Você pode imprimir, salvar, está disponível para você lá. Reverendo, por favor, vou convidar você, o pastor, a emprestar a bênção para nossas vidas. Muito obrigado. Receba a bênção dos santos apóstolos, que a graça excelsa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, esse amor que não tem mensuração, esse amor que nos conquistou no Gólgota, no Calvário, e a comunhão, o poder, as virtudes e a ternura do Espírito Santo esteja sobre vós e sobre vós permaneça até Cristo voltar. Amém. Amém.